Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Aqui é o João Cláudio da comunidade Missão Novo Caminho e estamos mais um dia com um minuto de bênção com a palavra. A liturgia dessa segunda-feira nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 1, os versículos 47 a 51. O Evangelho nos diz assim: Jesus vê Natanael que lhe vem ao encontro e diz: Eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês. Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, queridos irmãos e irmãs, nessa segunda-feira, 29 de setembro, a Igreja celebra na liturgia, no seu calendário litúrgico, a festa dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. E vemos aqui Jesus se manifestando, na vida já dos primeiros discípulos, e ali ele já se apresentando, como o Cristo, o Salvador, o Messias. Sem dúvida, isso se confirmaria ao longo dos quase 3 anos e meio do seu ministério público, até culminar na sua paixão, morte e ressurreição. Isso vai se confirmar através das palavras, dos ensinamentos, mas principalmente por conta das ações que Jesus realiza, das curas, dos milagres. Vemos alguns dias atrás, por exemplo, numa das leituras do Evangelho, ali o rei Herodes procurando saber quem era esse Jesus que chegava aos seus ouvidos, já das coisas que Jesus falava, que Jesus fazia. E até mesmo o rei Herodes se coloca em dúvida, em questionamento, porque alguns, não sabendo exatamente dizer quem era esse tal Jesus, vão dizer, nós podemos lembrar no Evangelho, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, que ressuscitou, ou um outro profeta. Até mesmo o rei Herodes vai dizer, isso não pode, porque no caso de João Batista, eu mesmo mandei degolar ele. E vemos aqui Jesus, ao se encontrar ali com Filipe e Natanael, vemos Jesus num primeiro momento se demonstrando na vida dos discípulos, quando ali ele se encontra com Natanael. E veja, Natanael nunca tinha se encontrado com Jesus, e apenas Jesus, ao dizer para ele que Jesus tinha já visto ele, quando ele estava ali, debaixo da figueira, isso já é o suficiente para, vamos dizer assim, suscitar a fé no coração de Natanael, que vai dizer para Jesus: Tu és o Filho de Deus. Veja, talvez numa atitude tão simples, vamos dizer, isso já causa um impacto no coração de Natanael. E vemos aqui Jesus dizer para ele, olha, você crê em mim por isto, porque eu te disse isto, mas você verá a partir da sua entrega a mim, do seu seguimento a mim, ou seja, da adesão da sua vida a mim, você verá coisas muito maiores. E então Jesus ele vai dizer, como lá no Antigo Testamento, por exemplo, naquela visão de Jacó, quando ele vê aquela escada em direção ao céu, Jesus também vai dizer para Natanael, você verá, em verdade eu vos digo, você verá os anjos de Deus
subindo e descendo, né, diante sobre o Filho do homem. Ou seja, Jesus se revela aos primeiros discípulos, né, como aquele que é o Senhor, né, de fato, esse Messias esperado pelos judeus, né, aquele que deveria vir como Salvador, não apenas o Rei da nação de Israel, mas o Rei do universo. Veja que interessante, né? O apóstolo Paulo, ele lá na carta aos Colossenses, ele vai dizer, né, que em Cristo foram criadas todas as coisas no céu e na terra, né? As coisas visíveis e invisíveis, tronos, dominações, potestades, principados, né? Ou seja, Jesus, ele não é um outro profeta qualquer, ele não é um anjo, né? Ele é o próprio Deus que se encarna como homem para redimir, para salvar a humanidade. Por isso aqui na carta aos Filipenses vai dizer, né, aos seus pés a ele está submetida todas as coisas, porque ele é Deus, porque ele é o Senhor. Hoje, queridos irmãos e irmãs, ao nós festejarmos, né, e celebrarmos, né, os arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael, vemos aqui, né, esses seres espirituais, né, os anjos, como os mensageiros que Deus, que Cristo se utiliza para também falar com a humanidade, né, para ali ser os mensageiros também da vontade, da palavra de Deus. E vamos ver isso ao longo de toda a Sagrada Escritura, né? Vemos ali São Miguel, aquele que combate, né, que vence ali naquele combate Lúcifer, né, quando ali ele expulsa, né, Lúcifer, que quer causar uma rebelião entre esses seres, né, entre os anjos de Deus, né? Por isso o nome, né, de Miguel, quem como Deus. Vemos ali São Gabriel, né, de maneira particular, é aquele que vai fazer o principal anúncio da salvação, quando ele é enviado a Maria para anunciar, né, trazer a ela a anunciação de que ela, através do seu consentimento, seria a mãe do Cristo, a mãe do Salvador. Vemos também ali no Antigo Testamento o arcanjo Rafael, né, Deus que cura, que acompanha a viagem de Tobias e que cura a cegueira do seu pai. Ou seja, esses seres que Deus criou por Cristo, em Cristo e nele, né, que criou esses seres que Deus também nos confia como nossos protetores, como os nossos auxiliadores também nessa viagem, nesta caminhada. Cada um de nós também temos, né, esse mensageiro, né, um anjo da guarda que nos guia, também nos protege diante de Deus. É o que a igreja celebra e festeja hoje de maneira particular os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Hoje, querido irmão, querida irmã, que nesse minuto de bênção nós também possamos abrir o nosso coração para experimentar e descobrir, como Natanael naquele dia, esse Cristo, Senhor de todas as coisas visíveis e invisíveis, Senhor do céu e da terra, que se manifesta a cada dia da nossa vida e que, como nosso Senhor, quer nos salvar, quer nos levar para o reino dos céus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.